Olá, amigos e amigas da TV Cidade. Estamos novamente aqui hoje com máscara e vamos fazer o programa todo com a máscara para nos proteger quem está do nosso lado também. É sempre bom evitar, se a gente pode se proteger, se a gente consegue, a gente tem que se proteger, na verdade, né? Tem que estar sempre buscando isso. Mais do que para nós mesmos, para o outro, para ajudar o outro, para proteger o outro. Claro que a gente vai estar se ajudando também. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre resiliência, de novo. Eu já trouxe um convidado aqui para falar sobre resiliência, mas hoje nós vamos esmiuçar mais esse conceito muito falado nas redes sociais, nas mídias, enfim. E nós vamos tentar esmiuçar ele um pouco mais e entender como a gente pode se adaptar a essa nova realidade de confinamento, de afastamento social, né? Para que a gente possa, e de higienização, né? De tentar se higienizar cada vez mais, ter mais cuidados com a higienização. Enfim, hoje nós vamos falar um pouco assim, eu vou trazer um artigo para vocês dos Médicos Sem Fronteiras, que eu achei muito interessante, que eles trazem dicas de como se adaptar a essa nova vida, como a gente pode viver, né, como a gente pode ser resiliente nessa nova realidade que é totalmente diferente da qual a gente estava acostumado. E então nós vamos estar falando sobre esse artigo, esmiuçando ele um pouco mais, e ele vai nos dar algumas dicas de como a gente pode se adaptar. O primeiro item que ele fala é que a gente tem que se lembrar por que a gente está nesse confinamento, por que a gente pode e deve se adaptar a essa nova realidade. Eles têm um grupo de profissionais que já têm experiências, várias experiências de confinamento, né, em situações de guerra, de calamidades, enfim, onde eles dão assistência. E eles dizem que, na verdade, para se adaptar, nós temos que ver o sentido maior da gente estar naquela situação, e no caso nosso, em confinamento. E esse sentido maior viria do quê? De a gente estar salvando vidas, né? A gente está se cuidando, é claro, está salvando a nossa vida em primeiro lugar, mas estamos salvando a vida de muita gente, de grupo de risco principalmente, e que podem vir a pegar a doença, o coronavírus, e não conseguir sobreviver a isso. Então, o sentido maior de estar em confinamento e se adaptar a ele, que não é fácil, é a gente entender que estamos fazendo um bem maior. Isso dá um novo sentido à nossa vida, inclusive. Na verdade, eu acredito que esse sentido já deveria existir anteriormente, em todos nós. Da gente não fazer um mal para o outro, porque sabe que faz para a gente mesmo, em primeiro lugar. Porque quando eu transmitir o vírus para outro, eu também posso estar me contaminando se eu não me cuidar, se eu não tiver todos os cuidados com a higienização, né? Então, eu acho que deve ser uma filosofia de vida que a gente deve seguir pós-corona, vida pós-corona. Quando a gente voltar à normalidade, lembrar sempre que a gente pode, quando fizer o bem para o outro, vai estar fazendo para nós mesmos. A gente tratar o outro bem é tratar a gente bem. Eu falei isso até no programa passado, inclusive, né, quando a gente falou de educação dos filhos, dos desafios que é educar filhos nessa nova realidade do coronavírus. As mães que se sentem responsáveis, inclusive, pela educação dos seus filhos, pelo passar o conteúdo e as exigências, ficam estressadas, porque muitas vezes a criança não quer parar, a criança não quer cumprir aqueles horários ou aquelas tarefas. E vamos relaxar, vamos, né, principalmente ter paciência
porque é bom para nós, eu já falei isso, né, no outro programa, ter paciência com essa criança e se adaptar a essa nova realidade. Entender, fazer com que essa criança possa ter esse entendimento, que ele está salvando vidas, ele vai criar um sentimento de solidariedade. Nós podemos estar mudando a nossa sociedade a partir do corona, né? Fazendo com que a criança entenda que ele pode estar ajudando o outro e que isso faz bem para ele também. E que ele possa até cumprir tarefas, ele possa até estar assistindo aulas online e se sentindo bem por isso, aproveitando o momento, relaxando e aproveitando aquela situação que é estar convivendo mais com os pais. E quando a gente explica para a criança, quando a gente mostra para ela, a gente argumenta, ela se convence e a gente também faz com que ela desenvolva a capacidade de raciocínio lógico dela também um dia convencer pessoas, dela ser alguém altruísta, inclusive, que vê o bem do outro, se preocupa com o bem do outro, com o bem-estar do outro e com o seu também, né? A gente não pode ajudar ninguém se não se ajudar a si mesmo. Eu já falei isso em outros programas. E quem quiser acompanhar o nosso programa, pode estar acessando o YouTube, o canal do YouTube, né, lá na TV Cidade. Tem todos os vídeos do nosso programa para você ver nessa quarentena e poder refletir e acompanhar meu raciocínio. Né? É uma postura minha, eu sempre enfatizo que é um pensamento meu, os programas, o que eu trago para vocês, mas eu espero estar podendo convencer vocês com argumentos bem convincentes. O segundo item que eles falam, né, é faça atividade e lanches. Isso envolve muito atividade física, brincadeiras, aprendam um novo a tocar um instrumento, a internet está aí, tem muitos cursos online para a gente poder estar fazendo. E tenho muitas experiências assim de gente que aprendeu a tocar violão, aprendeu várias atividades, pintar, desenhar, com dicas, com aulas na internet. Então vamos aproveitar esse momento, vamos criar uma habilidade nova, vamos estar desenvolvendo uma habilidade nova em nós mesmos, aproveitando esse tempo. Quem pode estar em casa, quem não pode, que está trabalhando, vai ter menos oportunidade, mas enfim, também pode se reciclar nesse momento, tirar um tempo para isso, né? Para se reorganizar e para tentar aliviar essa tensão que a gente vive hoje, do medo de estar contraindo a doença ou passando a doença, no caso, de você ser o transmissor. Mas enfim, eles dizem para fazer atividades e lanches, fazer coisinhas diferentes, né? Estar criando novas alternativas de café da manhã, novas alternativas, né, para a gente poder estar se alimentando, mudando a rotina da alimentação, com novos alimentos, com frutas, enfim, que a gente possa estar aprendendo. E a culinária, ela tem se mostrado um ótimo aliado nesses momentos de crise, né? Muita gente fazendo comida, a gente vê postando, fazendo a sua própria comida, coisa que não fazia antes. Então é momento de reciclagem também nessa área, fazer lanche, criar lanche, frutas da época, aproveitar muitas frutas da época hoje, né, fazer uma colheita às vezes na vizinhança, que a vizinhança pode ter as frutas cítricas, que hoje que estamos na safra, enfim, poder estar aproveitando o que se tem hoje, fazer um doce diferente, um mingauzinho com laranja, enfim, estar se organizando de maneira diferente, né? Aprendendo coisas novas na quarentena. Um pãozinho diferente, fazer o próprio pão, tem muita gente fazendo pão em casa, aprendendo essa nova habilidade. Enfim, fazendo um lanche, fazendo comidas diferentes, né? E fazendo também... e tendo esse momento de atividades diferentes, aprender coisas novas. Eles falam aqui, eu também peguei um ukulele barato, que é uma espécie de um violãozinho pequeno,
e comecei a aprender a tocar. A equipe era composta por pessoas de cerca de uma dúzia de nacionalidades, compartilhando receitas e cozinhando juntos, o que se tornou nosso passatempo favorito. Nós até construímos um forno de pizza a lenha no pequeno jardim. Isso foi no momento de quarentena, onde a equipe de médicos estava recolhida em confinamento por conta de, acho que era de uma guerra, né? Na guerra do Afeganistão, isso mesmo. 6 meses no Afeganistão. E eles acabaram fazendo tudo isso e podendo se reorganizar. Outra dica é, eles dizem que a gente tem uma rotina, incluindo exercícios, né? Incluindo atividades. Eu vi na televisão esses dias que o indivíduo caminhava dentro do apartamento, fazia muitas voltas, ele fez acho que uns 4 quilômetros dentro do próprio apartamento, que era bem pequeno. Ou na volta da casa, ou numa escada, subir e descer a escada, enfim, de alguma forma se movimentar e ter uma rotina, né? Ter uma organização de rotina, não encarar todos os dias como domingo ou como sábados, mas de segunda a sexta ter uma rotina, né, praticamente normal de atividades de limpeza do ambiente, porque muita gente está tendo que fazer isso, né? Tendo que se organizar para limpar o seu próprio ambiente. Ou já fazia isso no horário à noite, hoje está podendo descansar, ler à noite, está podendo ver filmes, séries, enfim, ter uma rotina é importante para que a gente possa se organizar, que o nosso cérebro se organize dentro desse caos, que a gente possa se organizar dentro da desorganização, que a gente possa viver e ter uma vida normal, digamos, dentro dessa anormalidade que estamos vivendo. É difícil, é um desafio diário, mas a gente pode conseguir ter uma horta, começar uma horta. Eu tenho a minha horta lá em casa, tá linda, tô colhendo. Nós estamos comendo praticamente alface verdes, né? Folhas verdes, praticamente só da minha horta. Claro que eu tenho assessoria de 2 agrônomos em casa, mas enfim, ela tá muito bonita. Claro que tem invasoras, porque a gente não usa agroquímicos, só adubo, enfim, mas estamos tentando manter essa horta e é uma ocupação, né? É muito relaxante poder estar lá cuidando da horta, vendo as plantinhas estar crescendo. Temos tomatinho, inclusive. É um exercício, é uma atividade muito relaxante. Eu também cuido das minhas suculentas, as plantinhas que eu tenho feito vasinhos, refiz todos os vasinhos agora há pouco tempo, no início da quarentena. Eu fiz todos os vasinhos de novo, fiz novas decorações, enfim, botei a criatividade a funcionar. Procurei na internet, né? E é um hobby de baixo custo, a gente pode comprar, pode usar a criatividade, a internet tem muitas ideias para tu usar potinhos de vidro que tu compra outras coisas, tu pode usar até potinho de margarina, pintar, dar uma pintadinha, dar uma decorada naquele pote para ele se tornar um vasinho e você poder, em qualquer lugar você encontra uma muda de suculenta, não precisa estar comprando também, quem quiser pode ir lá em casa, eu também dou muda de suculenta. No jardim atrás da casa, na frente da casa, você pode estar tendo o teu jardim de suculenta e cuidando dele e se sentindo importante por estar cuidando de um vegetal e ver ele crescer e florescer e ficar uma planta linda que decora e deixa a alma linda também. E o quinto ponto, o quinto e último, né? Veja os pontos positivos do confinamento. É um desafio, né? É bem desafiador. O confinamento pode ser desafiador, com acesso limitado a várias atividades prazerosas. Muitos dos nossos profissionais internacionais também vivem sem conforto. Por exemplo, ele coloca aqui, enquanto estava no Sudão do Sul, o médico Tom Nicol morava em uma barraca e não tinha acesso nem à água quente. Nós ainda temos muitos confortos, né? Temos ainda muitas possibilidades.
claro que eles estavam lá numa situação quase que voluntária, eles queriam estar. É diferente da gente que hoje está obrigado a estar, é uma condição, mas a gente pode ver o lado bom, como disse antes, né? Tinha dito aqui, aceite a sua nova realidade. Não é fácil cair na armadilha de questionar as novas regras e o regulamento, mas é melhor aceitar os limites, porque eles existem por um motivo. A gente tem que entender que a vida é feita de limitações, que a gente não pode fazer tudo o que a gente quer nunca, né? Agora esse é um novo limite desafiador, mas que a gente pode ver o lado bom desse limite, que a gente possa aceitar esse limite sem tantos questionamentos, sem tanta dor, na verdade. Nós podemos aceitar porque a gente acredita que pode estar salvando vidas, que era a primeira dica lá, né? Vocês lembram que a primeira dica era dar um sentido a mais, um plus, né? Um sentido a mais para o nosso confinamento, que era estar ajudando as pessoas, os grupos de risco, aliás, que podem estar sofrendo mais consequências mais graves em relação à doença do coronavírus, né? E que a gente possa estar criando uma situação mais confortável para todos nós. Então, a última é ver o lado positivo, veja os pontos positivos. Enfim, ficar sem tomar banho, sem água quente é uma coisa complicada, ficar sem banho, inclusive, e praticamente isso não é nosso caso. Claro, nós estávamos sob ameaça até de racionamento de água em Farroupilha, mas o universo, Deus é grande e nos trouxe a água, e trouxe a chuva e trouxe a vida de volta. Então vamos acreditar que esse momento agora é de reflexão, como eu falei num outro programa, de autoconhecimento, e eu falei de terapia, né? E muitas vezes a gente não tem acesso à terapia. Hoje a gente ainda tem serviços públicos, como o CAISM, que oferece terapia. Enfim, a gente pode procurar nesses lugares, mas a gente pode também procurar alternativas para isso. Alternativas na internet. Hoje em dia tem gente trabalhando de graça, fazendo terapia de graça. Tem o nosso programa para ajudar você. Você pode ver todos os programas para refletir sobre os assuntos, os anteriores ao meu, inclusive tínhamos outras apresentadoras. Então, estar buscando alternativas para esse autoconhecimento. E o nosso objetivo aqui do nosso programa é esse, né? É buscar o autoconhecimento, corpo e mente. O nosso programa é Bem Viver, Corpo e Mente. Então nós estamos buscando isso, né? Uma integração adequada, uma integração saudável entre o corpo e a mente, para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa, inclusive, ser grato àquilo que a gente tem, que é outro assunto. Quando a gente é resiliente, quando a gente consegue sobrepor as adversidades, né, que a resiliência tem muito a ver com isso, a gente consegue ser grato àquilo que a gente tem, aproveitar aquilo que a gente tem, ver o que nós temos de bom à nossa volta, e como isso é difícil e requer um exercício longo, porque a nossa tendência é sempre ver aquilo que a gente tem de ruim na vida, aquilo que a gente não consegue fazer, e agora nessa situação do confinamento, o que a gente não consegue fazer fora de casa, que a gente não pode sair de casa, né? Então, eu diria assim que ser resiliente, ser capaz de se reerguer a partir de uma crise, se reorganizar, pressupõe que a gente seja grato àquilo que a gente tem. Agradecer hoje a chuva, como eu falei, agradecer a vida, enfim, de maneira geral, o simples fato de estar vivo, de acordar de manhã e agradecer o fato de estar vivo e estar aqui
lutando, porque se a gente está vivo, existe muitas possibilidades, existem possibilidades enormes da gente se reinventar, se refazer, se reorganizar. Então, ser resiliente é agradecer aquilo que nós temos na vida e entender que aquilo que a vida nos oferece no momento é o que a gente pode ter. Mas isso não pressupõe também que a gente tenha que se acomodar. Se a gente acha que aquilo não está, que a gente pode ter mais, que a gente pode ser mais, inclusive ser uma pessoa melhor, principalmente nesse sentido, eu digo que o ter vai ser sempre consequência do ser. Então, se a gente pode ser mais, a gente ser uma pessoa melhor, a gente pode aprender a fazer diferente, aquilo que a gente acha que não estava legal, aquilo que a gente acha que não era saudável na nossa vida, a gente vai estar sendo resiliente, se adaptando. Aí a gente volta à questão da resiliência, né? Se readaptando, buscando coisas melhores, principalmente nesse sentido de estar melhor, ser melhor como ser humano, evoluir, entendendo que nós somos seres em eterna evolução, como eu gosto de falar sempre, que a gente pode estar melhorando a cada dia, né? E eu queria trazer para vocês hoje uma fábula, né, que conta a história de um nobre que era um exímio caçador. E é uma história muito, muito pertinente, que fala muito de resiliência, de começar de novo, apesar das intempéries, apesar das dificuldades, apesar dos trancos e barrancos e dos puxões de tapete que a vida nos dá. E esse nobre era um exímio caçador, né? E ele, nesta fábula, né, ele convocava amigos, iam caçar, era um nobre inglês, e eles iam caçar nas matas, enfim, e ele sempre era aquele que trazia a melhor caça, a melhor ave, o melhor troféu, enfim, que a caça era um troféu. Mas para isso ele tinha um mago que sempre orientava ele da onde ele deveria ir, o local onde teria a melhor caça e a época que ele deveria caçar. E ele ia com esse mago, enfim, e toda vez ele trazia as melhores caças e tinha como troféu, inclusive. Só que numa dessas caças, esse nobre, quando chega num local indicado pelo mago, logo em seguida ele vê um pato muito, muito grande, muito bonito, enfim, uma ótima presa, e ele atira, né, pega seu arco e flecha e atira no pato, e acerta de primeira. Só que quando ele chega perto do pato, o pato está se debatendo. Isso é contra as regras, né? Contra o bom caçador. Esse é um ponto a menos para o caçador, né? Para ser um bom caçador. Então ele fica furioso porque ele não acertou no ponto certo e a presa ficou se debatendo, ficou sofrendo, enfim, e até porque nessa época eles usavam as caças como troféu, empalhando as caças, né? Colocando palha dentro, secando, enfim. E como ele se debateu, rasgou toda a pele do pato, enfim. E ele não conseguiria fazer isso. E ficou furioso com ele mesmo e ficou muito de mal com a vida e estava realmente inconformado com a situação e com ele mesmo, né? Dizendo para ele mesmo, mas logo eu, um nobre, né? Um exímio caçador, como vai acontecer isso comigo? A gente nunca admite, né, que com a gente possa acontecer. E aí ele pega e o mago começa a tentar acalmá-lo, né? Fazendo entender que acontece, que essas situações acontecem, mesmo ele tendo indicado o local, ele ter dito a época certa, acontece da gente não sair perfeito, tudo.
porque o mago dizia sempre que todo mal vem para bem. E ele se convenceu, lá pelas tantas, ele se convenceu disso e se acalmou e continuou a caçada. Enfim, quando ele estava... subiu no seu cavalo, enfim, retomaram a caçada. Quando ele estava andando com o cavalo, ele viu uma onça muito vistosa, muito grande, enfim. E essa onça, ele foi chegando perto, enfim, pegou sua arma, e quando ele ia chegar perto da onça, ele caiu e deu de costa numa pedra. Deu de costas numa pedra e ficou furioso também. Eu estava prestes a caçar essa onça maravilhosa, enfim, e mais um erro. E furioso com ele mesmo, com a situação, e o mago sempre dizendo que todo mal vem para bem, que o máximo que ia acontecer se ele desistisse de caçar, porque ele estava a fim de ir embora, não caçar mais, ele ia perder de caçar aquela onça. Ele subiu então no seu cavalo de novo, e quando ele estava sentado, antes de subir no seu cavalo, ele viu a onça embretada num canto que seria muito fácil de atingi-la, um lugar onde seria muito fácil. Ele sobe no seu cavalo de novo e vai atirar na onça. Quando ele vai atirar, o tiro sai pela culatra, literalmente sai por trás e decepa o dedo do nobre. Que todo mal vem para bem, o quê? Ficou furioso com o mago e acabou levando, aí teve que ir embora, é claro, desistindo da caçada, porque precisava de socorro, e voltou para o castelo e colocou o mago a pão e água no calabouço. Que todo mal vem para bem, o quê? Se eu tivesse vindo antes para casa, a gente sempre pensa isso, né? Quando acontece as coisas na vida da gente que não dão certo. Se eu não tivesse feito isso, enfim. Se eu não tivesse continuado a caçada, tivesse vindo para casa na primeira vez ainda, nada disso tinha acontecido, ele pensava. E foi para casa, se recuperou do dedo, enfim, só que se deprimiu. Imagina, né? Logo comigo, um exímio caçador, acontecer isso. Eu, um nobre, acontecer isso comigo. E se deprimiu e não aceitava a visita de ninguém, dos amigos, não aceitava nenhum contato de gente, somente seus empregados, enfim. Mas lá, de tanta insistência, um amigo que seguidamente tentava vê-lo, né? Ver como estava, ele aceitou que esse amigo fosse visitar ele. E esse amigo conseguiu convencer ele a voltar a treinar, a voltar, tentar, né, ser um ótimo caçador mesmo sem o dedo. E ele fez isso, e ele conseguiu convencer ele. Graças a Deus que tem essas pessoas que conseguem nos convencer, né, e nos ajudam a nos reerguer, né? E aí, ele devia ser um terapeuta, um psicólogo. E aí eu sei que ele levou, foi de novo, né, programou uma nova caçada, mas sem o mago. O mago estava ainda preso a pão e água no calabouço, porque ele não perdoava esse mago. E aí, eles não tinham a orientação do mago, né? Não tinha mais a orientação do mago sobre o local e data e época da caçada. E eles foram assim mesmo, e se perderam na mata e encontraram uma tribo canibal. E essa tribo canibal acabou comendo todos eles, menos o nobre, porque ele não tinha dedo. Os canibais normalmente eles comem, principalmente o coração, né? Eles comem o coração das pessoas, principalmente dos caçadores, que eles consideram pessoas corajosas, bonitas, fortes. Eles comem o coração porque eles acreditam que ali está centralizado toda essa força dessa pessoa. E eles comem para ficar forte também como aquela pessoa, para adquirir essas qualidades que eles gostariam de ter neles. E como eles acredito que vão internalizar as coisas boas, eles acreditam que também vão internalizar as coisas ruins. Esse nobre não tinha dedo, e eles achando que comendo o coração do nobre,
eles iam ficar sem dedo também, dentro da concepção e fantasia dessa tribo canibal. E ele foi salvo, ele foi solto, né? E graças à intempérie lá de perder o dedo, ele não morreu. E a partir daquilo, ele saiu dali muito contente, feliz da vida, porque tinha sobrevivido a tudo aquilo, né? Infelizmente os amigos não, mas ele tinha sobrevivido, graças a não ter um dedo. E entendendo que a vida é um processo, ele naquele momento entendeu que seria inevitável, que ele também com o mago ia se perder, iam também não saber a época certa, iam se perder na mata, e aquilo seria inevitável acontecer, deles encontrar essa tribo canibal mesmo com o mago. E ele foi lá se desculpar com esse mago e tirar o mago do calabouço, e pedir perdão, se ajoelhou, né? Logo que chegou, ele se ajoelhou e pediu perdão, que o mago perdoasse ele, porque realmente todo mal vem para bem. Ele tinha entendido isso hoje, né? Naquele momento de que ele a sua vida foi salva por conta de não ter o dedo. E o mago disse que ele não precisava, né, agradecer em momento algum, porque como ele acha que aquilo tudo seria inevitável, ele estaria junto e ele estaria lá também e iria ser comido, porque ele não tinha nenhuma deficiência. Então, há pão e água, mais vivo. Então, a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês é essa, que a gente possa, né? Nós não estamos ainda a pão e água, eu espero que ninguém precise estar a pão e água, mas estamos vivos, e que a gente possa estar se reinventando nessa época de quarentena e sendo melhores e saindo melhores, pessoas melhores, para construirmos uma sociedade melhor. Obrigada e um bom isolamento para todos nós.